começando mais um PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou Rafaela Sessi, acadêmica do quarto semestre de enfermagem. E eu sou o professor Douglas. E hoje nós temos uma convidada incrível que vai participar do nosso episódio. E antes de apresentar ela para vocês, eu vou falar um pouco do currículo dela. A nossa convidada possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é especialista em saúde pública e da família, mestre em meio ambiente e desenvolvimento regional pela Universidade Anhanguera Uniderp, doutora pelo mesmo programa e pós-doutora pelo Programa de Doenças Infectoparasitárias da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente é docente da Universidade Uniderp, no curso de Enfermagem e Medicina. Tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem e saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, educação em saúde, educação permanente, epidemiologia, legislação, saúde pública, ensino, enfermagem e ambiente, história e motivação. E a nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos, a doutora Suelen Borges. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, professora. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, ter essa Prazer é oportunidade nosso. da gente conversar um pouquinho. É um prazer todo nosso. Professora, para começar, queria que a senhora compartilhasse um pouquinho com a gente sobre a sua história acadêmica. Eu descobri a enfermagem por meio da minha irmã mais velha, na verdade, né? Assim, que ela fazia faculdade de enfermagem lá na UFMS e ela teve a minha sobrinha, que é a minha sobrinha mais velha, a Emily, que é até docente aqui também, da Odonto, né? E eu cuidava da Emily na época que ela fazia faculdade lá, né? Então, eu assistia às aulas junto com ela. E aí eu fui gostando daquilo ali, né? Não sabia muito ao certo o que era e fui gostando disso. E sempre os meus testes vocacionais sempre estavam voltados para a enfermagem, para o cuidado, né? Olha só. Que isso era muito forte em mim, né? O cuidado, o zelo pelo outro e tal. E aí, então, eu fiz enfermagem. Eu demorei para passar no vestibular, porque eu não podia fazer uma faculdade privada, né? O acesso naquela época à faculdade privada era muito mais difícil do que hoje, né? Então, a educação tinha que ser pública na minha casa. E aí, eu demorei para passar. Eu passei no terceiro vestibular. E aí, quando eu passei, foi ótimo, né? E eu aproveitei o que eu podia aproveitar o máximo possível. E tinha uma disciplina que eu amava, que chamava Educação em Saúde. E foi aí, então, que eu fui me descobrindo mais, né? Sim. Porque eu tinha uma timidez inicial, né? Eu tinha uma timidez que era minha mesmo, né? E eu fui me descobrindo nessa disciplina. Então, a graduação, ela nos favorece muito as descobertas, né? Aquilo que a gente quer seguir, como a gente quer seguir. Eu acho que os professores, eles têm muito essa responsabilidade, né? Daquilo que ele transparece para o aluno. E eu me mirei muito nessa professora, sabe? E na disciplina. E aquilo tomou conta de mim. No início eu queria muito a área da pediatria, mas com a disciplina de educação em saúde eu fui tomando gosto por essa área. E aí no final da minha graduação eu fiz a pós em saúde da família, que foi lá na 26 de agosto, que também era da Uniderp, na época, Embrap. Ah, sim. Né? Fiz ali. E depois, quando eu ingressei aqui na universidade, houve a oportunidade do mestrado e do doutorado. A universidade aqui custeou 75%, né? Tanto do mestrado quanto do doutorado. Financiou todos os meus projetos. Eu tive um grande apoio da universidade, né? Sim. Isso eu Que devo à maravilhoso. casa, né? Todo o meu perfil profissional foi construído em cima das oportunidades que a Uniderp me deu. Sim. E o pós-doutorado que eu fiz na UFMS, que foi com o mesmo orientador daqui, mas ele é parceiro também lá na UFMS, na Que legal. Fiocruz. E aí a Uniderp, mais uma vez, protagonizou todo esse financiamento, assim, me auxiliando, cedendo as salas, porque eu fiz a gamificação com os agentes de saúde, né, os agentes de epidemia. E eles me auxiliaram em todo esse processo de aplicação. Foi transformado em projeto de extensão, os alunos aplicaram o projeto. E tudo aconteceu aqui dentro da Uniderp, né? E o doutorado foi realizado com muito apoio da Uniderp, né? Não só no sentido das mensalidades, né? Do
custo de 75%, mas também como a gente fez em Furnas do Dionísio, a gamificação para as crianças de lá, também foi transformado em projeto de extensão no curso de veterinária e de enfermagem e de medicina, né? Então era multi. E aí a Uniderp cedia o ônibus para levar os alunos e nos levar para lá. A casa sempre ajudando. Sempre, eu não tenho palavras para agradecer à Sim. universidade. Que maravilha. Mas esse interesse por pesquisa acadêmica veio da onde? A pesquisa, ela tem que fazer parte do perfil do acadêmico. Sim. Né? A pesquisa, ela tem que fazer parte do perfil profissional. Porque as profissões, elas só crescem por meio das evidências. E as evidências vêm por meio das pesquisas. Né? Não tem outro formato. E isso sempre foi muito desperto em mim. Né? A curiosidade, a vontade de saber o porquê das coisas, por que as coisas estão assim, porque não pode ser diferente, por que o cuidado é dessa forma se existem tantas outras formas de se trabalhar. Sim. Né? E os meus professores sempre me auxiliou muito nisso, né? Os meus professores sempre me auxiliaram muito nisso. E então a pesquisa, ela de fato começou a ser mais presente na minha vida a partir da pós-graduação. Apesar de na graduação ter a motivação, o exemplo das minhas professoras e eu vir de uma casa, de uma universidade pública, né? Naquela época, eu não sei muito ao certo o que havia de política educacional naquele momento, que a pesquisa em si dentro da graduação não era muito forte, como ela é hoje. Né? Porque hoje, dentro da universidade pública e dentro da universidade privada, a pesquisa é forte. Mas naquela época, lá 20 anos atrás, não era tão forte assim para a graduação. Né? Então, no mestrado, na pós-graduação, aí a pesquisa passou a fazer mais sentido para mim. Eu acho que tem muito a ver com a maturidade, sabe? Porque para você ingressar numa pesquisa, você precisa ter uma maturidade, né? Sim. Não digo maturidade de idade, mas eu digo de maturidade de encarar que o processo não é tão fácil, né? Que o processo é longo. Árduo. Que você vai receber nãos. Muitos. Né? E você precisa ser perseverante. Eu acho que eu não tinha essa maturidade intelectual no momento. Não, e mesmo assim ingressou. Ingressei porque na pós-graduação, o olhar era diferente. Na graduação, eu ainda tinha um olhar muito restrito. Hoje é o que a gente tenta fazer com os nossos alunos, né? Que eles ampliem um pouco mais esse olhar, né? Que não fique um olhar só para dentro da sala de aula, no comodismo de receber apenas o conhecimento, né? Transformar isso no dia a dia, trazer para aquilo que faz sentido para você, né? Porque a curiosidade, ela só surge se aquilo faz sentido para você. Né? Por trazer para o seu dia a dia, para a rotina. Então, a gente tem buscado isso, tanto para os nossos alunos da enfermagem, quanto da medicina, que são os cursos que eu estou mais atuante, essa questão de trazer para o dia, no que você pode se envolver, como você pode se envolver, para ampliar mais isso. Essa curricularização da extensão que o MEC hoje traz para os cursos, isso é, assim, um start fenomenal, né? Porque o aluno que ainda não está desperto para a pesquisa, ele passa a ter starts importantes, né, de problema real, situação daquele local. Ele passa a entender melhor as situações loco-regionais e a partir daí ele pode pensar, bom, e se eu fizesse algo pensando em tal coisa? Porque ainda se confunde muito extensão com iniciação ou com pesquisa. Né? Verdade. Então, quando o aluno está na extensão e ele fala, não, mas eu queria saber qual conhecimento que essa população tem sobre isso. Isso é pesquisa. Isso não é extensão. Então, o aluno passa a ter pontos importantes para... então, peraí, então eu dou conta de fazer. Não, então, peraí, vai ser legal fazer. O engraçado não, o incrível. Eu trabalho isso com os meus alunos hoje, você é minha aluna, você sabe. Sim. E parte do projeto que ela citou, eu participei no início. Não consegui efetivar, mas ela estava no projeto que nós íamos colher, se eu não me engano, era sangue, não era?
Era do doutorado? Isso. É, porque tinha uma parte do doutorado, lá de Furnas, né? E exatamente. Eu acredito que eu estava no 7º semestre. Tinha uma parte da tese que era voltada a essa coleta, né? Se a população tinha ou não, né? A leishmaniose presente. E assim como os animais também. Então, a veterinária cuidava da parte dos animais. Isso. E a enfermagem, a medicina cuidava desse outro processo do ser humano. Olha que legal. Foi incrível. Douglas, nem lembrava que você fazia parte dessa equipe. Gente, Eu não consegui que ir legal. no dia da coleta, teve uns imprevistos, mas eu participei de toda dessa iniciação. Tanto que a minha base de pensar sobre ser pesquisador, desenvolver, fomentar isso nos alunos foi a professora Suelen que me ensinou. Olha só. Gente, fico grata. Ó, como a produção de conhecimento na enfermagem impacta diretamente o cuidado prestado aos pacientes? Não tem como o cuidado não ser baseado na produção do conhecimento o tempo inteiro. Sim. Né? O cuidado, ele se renova a cada dia, a todo momento, e isso só vem pelas novas evidências, isso só vem pelos guidelines, isso só vem pelas diretrizes, isso só vem pelos estudos que os expertises trazem, né? Então, a partir do momento que eu me proponho a cuidar de alguém, a partir do momento que eu me proponho a fazer a assistência, eu preciso ser o mais atualizado possível. Se eu não for atualizado, eu estou negligenciando o melhor cuidado. Eu estou sendo imprudente diante das situações que me são responsáveis. Né? Sim. Então, a produção do conhecimento, ele fomenta, ele é o assoalho. Ele é o assoalho para toda e qualquer ação que a gente vai ter na assistência. Né? Então, desde relatos de casos que é por uma única unidade, numa unidade singular. O relato de caso, então, eu trabalho com um único indivíduo, onde eu apresento toda a história clínica e a intervenção. Sim. Né? Então, eu posso trazer isso como uma experiência positiva ou negativa, mas eu trago como uma experiência, assim como também estudos epidemiológicos. Estudos epidemiológicos que vão trazer números quantitativos, o quanto aquilo é representativo diante do universo. E aí sim poder dizer, essa é uma evidência palpável, essa é uma evidência possível, é diferente de ser uma evidência palpável e de ser uma evidência possível. Sim. Então, quando eu tenho um relato, uma experiência que teve sucesso, eu posso aplicar aquilo ou não. Eu posso obter sucesso ou não. Então, aquilo é uma evidência possível. Agora, quando eu tenho um dado significativo diante do universo, que é geralmente baseado nos estudos epidemiológicos, aí eu tenho uma evidência que é comprovada. Então, essa é uma evidência que é bem possível de ser realizada. Sim. Certifica o cuidado e a certifico. ciência daquilo, né? É incrível. Por muito tempo, a enfermagem até hoje ainda é enxergada como uma prática muito técnica, né? Assim, para a senhora, como que vai ser a evolução, como que está sendo a evolução da enfermagem em questão ciência, como ciência? Olha, eu acho que a enfermagem, ela tem a cara que os enfermeiros dão. Vou ser bem sincera com você. Né? Felizmente e infelizmente. Exatamente. Né? Então, nós temos aqueles profissionais que deram essa cara mais tecnicista para a enfermagem. Sim. E não acho que é desvalorizado isso, porque a técnica, ela é importante. A técnica, ela mostra a sistematização, ela mostra a padronização de uma atividade. Mas a técnica pela técnica, ela não é suficiente. Porque uma técnica, um robô, se você ensinar, ele faz. É verdade. O cuidado, ele é muito além disso, né? Então, a ciência, ela é global. Ela não é pontual. A ciência, ela é global. Eu só vou conseguir assistir o indivíduo se eu compreender o indivíduo. Eu só vou conseguir fazer um cuidado, executar um cuidado conforme a necessidade dele, se eu entender qual é a necessidade dele. Então, eu acredito assim que a enfermagem, ela tem uma grande chance de tomar um rumo com mais valor na sociedade atual. Mas isso vai depender muito de quem está na graduação como você, Rafa. Né? Porque hoje, adentrar a graduação
tem mais facilidade do que ela na minha época lá atrás, né? Sim. Eu acabei de relatar para vocês que para mim foi difícil. Eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade particular. Sim. E hoje existem diversos auxílios para vocês poderem adentrar. Uhum. Se eu banalizar essa entrada e fazer a minha faculdade de forma banalizada, não dando valor para aquilo que o professor traz em sala, recapitular, entender situações, problemas, Só vivenciar, pensar na nota da aplicar, prova, né? e só pensar nessa barganha de nota, Uhum. eu saio com uma nota boa. Mas quem eu sou como profissional? Sim. Isso me preocupa. Que frase forte, né? Né? Agora, se eu quiser ser diferente, eu tenho todas as ferramentas. Aqui na Uniderp, vocês têm todas as ferramentas para vocês serem profissionais de excelência. Sim. Vocês têm professores dentro de sala, tem grande expertise. O Douglas é um que está aqui. Obrigado, que honra ouvir isso. Professora Claudenice, professora Camila, Sim. professores que são meus parceiros lá dentro do curso de medicina também, que leva a enfermagem para dentro do curso de Que medicina. sempre estão abertos, né? E que estão abertos ao auxílio. diálogo, a aprender com o aluno. Uhum. Né? Porque Principalmente, o né? nosso dia a dia é aprendendo com o aluno. E toda vez que o aluno traz um desafio para nós, a gente se sente motivado em buscar. Eu não fico parada. E eu sempre disse isso em sala. É verdade. Né? Quando a gente estava junto. Então, eu acho assim, ó, né, recapitulando a sua pergunta, qual que é o futuro da ciência em relação à enfermagem? Depende de quem está agora. Né? Eu sei de qual é o presente hoje da enfermagem, né? Que é um presente ainda de muita dificuldade, porque talvez o profissional que se formou lá atrás não tinha essa visão. Como eu me formei lá atrás, eu não tinha tanta essa visão de pesquisa. Sim. E hoje eu vejo a necessidade. Mas esse profissional de hoje, que está se formando hoje, que está hoje na graduação, ele tem professores que quer abrir para o aluno. Olha, vamos pesquisar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos estudar mais, vamos vivenciar as situações do dia a dia, vamos ver como que você aplicaria isso. Então, ele pode sair um profissional transformado, ele pode sair uma pessoa transformada. Eu aposto muito nos nossos alunos, né? E eu quero que esses alunos sejam diferença lá na frente. Eu também vejo muito isso neles e acabo sempre dizendo, olha, vocês podem, vocês são capazes. É um pouquinho difícil, mas a gente vai procurar a melhor forma, estratégia para resolver. Isso é muito importante. Maravilhoso ela falando, né? Uhum. Ó, eu fico me perguntando aqui, por exemplo, ó, isso que vocês estão fazendo, isso daria uma pesquisa. Isso que vocês estão fazendo hoje. O PulsoCast. Qual é o perfil do acesso? Quais foram os principais temas abordados? Quais foram os temas mais assistidos? Uhum. Por que esses temas foram mais assistidos? Dentro dos nossos semestres, será que não seria interessante a gente fazer um levantamento? Quem Realmente. assistiu, por que assistiu, como se sentiu, se aquilo modificou alguma coisa ou não? Olha só. Porque isso pode embasar os próximos episódios de vocês. Novas realidades, exatamente. Anotado já. Ela deu o gancho Ela já para deu a o nossa gancho. pergunta, porque assim, nós percebemos que como pesquisa há vários temas, macro temas, e aí a gente começamos a funilar esses macro temas. Mas, na sua opinião, o que a senhora acha que ainda é pouco explorado e que merece uma atenção melhor nossa, quanto pesquisador, quanto enfermeiros? Gente, a pesquisa, ela é um território enorme. Você vê, ó, aqui a gente tirou um tema rapidinho, Uhum. né? Basta, assim, a gente se atentar às perguntas que a gente tem, né? Ali dentro, né, da cachola, né? O que eu quero saber daquilo ali? Mas eu acho que hoje tem uma coisa que tá... 2 pontos que eu acho que são muito interessantes para nós da enfermagem, né? Um deles é a própria educação. Educação em todos os sentidos. Tanto educação dentro do ambiente institucional, né? Educação permanente, educação continuada. Como que ela está sendo aplicada, quais são as principais necessidades, como que a enfermagem se enxerga dentro das instituições de saúde. A gente precisava saber disso, né? Tanto no aspecto ocupacional, quanto no aspecto realmente de conhecimento. Se aquilo que ele está fazendo, ele tem expertise para fazer aquilo. Eu acho que isso é uma grande necessidade. Se eles estão sendo atualizados, se as equipes de enfermagem estão sendo atualizadas nas instituições que eles trabalham.
São pontos importantes, porque a gente às vezes sai com uma formação e fica acomodado naquilo ali. E é uma responsabilidade técnica do enfermeiro daquela instituição promover a atualização da sua equipe. Principalmente. Né? É uma responsabilidade, porque nós somos responsáveis direta e indiretamente pelas ações das nossas equipes. Né? Então, a gente precisa mantê-los atualizados. E eu acho que essa inovação tecnológica que hoje tem chego dentro da assistência, eu acho que acho que merece um olhar diferenciado. E uma das coisas que tem me chamado bastante atenção é o laser, a laser terapia. Né? Não só para cicatrização de feridas, mas toda essa gama de situações que se pode utilizar o laser, sabe? A enfermagem, ela tem muita munição na mão, ela tem muita capacidade transformadora, ela tem muita capacidade de chegar ao paciente, de vivenciar as situações, né? De encontrar as respostas. A enfermagem tem, ela tem essa, como nenhum outro profissional. A enfermagem tem, porque ela está ali na ponte entre diversos profissionais e o paciente. Sim. Ela sabe o que tem que ser feito, ela sabe para quem tem que ser feito. Ela sabe o que o paciente precisa e ela sabe como que isso pode ser gerido. Cuidado. Né? Então, a enfermagem tem tudo isso. Então, a laser terapia hoje, eu acho que ela é um ponto, assim, que é interessante para a gente começar a trabalhar, por essa inovação tecnológica que ela tem, pela capacidade, assim, de ser uma ação que não é tão onerosa. Se a gente pensar na produção desse cuidado, ele não é tão oneroso. O investimento inicial mas depois ele se paga. Né? Então, para o paciente, isso tem um retorno muito rápido. A cura a melhora pela laser terapia é muito rápida. Então, quando a gente fala de cuidado, é isso que a gente quer ver no nosso paciente, a melhora. Sim. E isso é muito bom na laser terapia. E agora sim, eu vou fazer uma pergunta que provavelmente os acadêmicos que estão assistindo a gente devem estar se perguntando. Quanto acadêmico, como que a gente já pode ir iniciando essa questão de pesquisa, ser um pesquisador e enfim? A extensão é um ponto importante se você não definiu o tema ainda. Tá? Então, nós temos dentro da enfermagem, nós temos as partes de extensão, não temos? Os projetos de extensão. Os projetos de extensão. Engajem-se nos projetos de extensão. Projeto de extensão é porta aberta para pesquisa, tá? Iniciação científica é aquele trabalho que ele tem começo, meio e fim dentro da graduação antes do seu último ano de faculdade, porque no último ano você está dedicado ao estágio. Sim. É para isso que você está ali. Então, até lá, iniciação científica. Não é o TCC. Não é o TCC. E aí, muitos alunos confundem, porque eles querem usar da iniciação para fazer o TCC. E isso não pode, são coisas diferentes. A iniciação, ela tem geralmente um prazo de 12 meses, de 10 a 12 meses, para começar e finalizar, tá? E essa iniciação, então, ela finaliza para depois você começar o seu TCC. E o seu TCC, ele vai ser construído no 9º e no 10º semestre, com outra prática, com outra forma de trabalho, tá? Então, a iniciação científica é um ponto importante. Nós temos editais dentro da universidade, né? E para a enfermagem, nós tivemos aí o edital da Fundect. Nós temos aluna da enfermagem na Fundect, né? Que é minha orientada, inclusive. Olha só. Então, isso é muito legal, né? O segundo ano que nós estamos tendo aluno da enfermagem na Fundect. É bolsista, né? Mas mesmo não sendo bolsista, nós temos a possibilidade de fazer os projetos independentes. E aí, os projetos independentes, o aluno é voluntário. E aí, nós fazemos o cadastro dentro da universidade, com o professor da universidade, tem que ser o professor do curso, né? Ele tem que ter uma titulação, conforme for regulamentado pelo curso e pela universidade, e a gente começa o trabalho de iniciação. Aí, o aluno tem que aprender e tem que ter essa disponibilidade da pesquisa. Sim. Não adianta querer fazer a pesquisa e não ter a disponibilidade. Querer que o professor crie o projeto, execute o projeto e faça o resultado, né? Então, o professor, às vezes, tem milhões de ideias, mas o aluno tem que saber se ele vai... Eu ainda mando um pouco mastigado, assim, olha, a estrutura tá aqui, verdade. a iniciação é essa, o que vocês acham? Me deem a devolutiva. Mas é essa questão mesmo, a disponibilidade.
de ir pesquisar, desenvolver. E eu acho que é muito valoroso da sua parte, Douglas, ter isso, né? Assim, esse esqueleto pronto para o aluno, porque o aluno dos anos iniciais, ele não tem essa noção ainda, né? O que é um projeto? Uhum. Como É escrever? algo assustador. Assusta, né? Uhum. Todo mundo acha que pesquisa é bancada. Ir Sim, lá no é. laboratório. Uau! Enfim. E 1000 documentos. É quase 1000. É 990. Em algum momento até se torna. Mas isso é verdade. Eu mando por qual intuito? Porque eu percebo que eu entendi de pesquisa, eu sempre fui muito curioso. Então, quando eu via a prof. Suelen ou prof. Elane, que na época era minha professora também, olha, vamos pesquisar sobre, por exemplo, a microbiota da mão. Aí eu me perguntava sobre o que ela está falando. Como assim? Como que eu vou saber? Exatamente. Aí eu ia lá na internet, meio leigo ainda. Ah, é sobre isso, é sobre isso. Aí conforme o tempo, como a maturidade vai chegando, você vai conhecendo. E eles te ensinam, né? Se o aluno tem a disponibilidade e o interesse, então você acaba tendo essa... E é sempre importante ter o professor junto com você. Por quê? Às vezes você pensa num tema e o seu tema tá desse tamanho. Né? Uhum. E a pesquisa, como ela tem começo, meio e fim, o professor vai te ajudar assim, ó. Onde você vai pesquisar? Como você vai pesquisar? O que você vai pesquisar? No final, o seu projeto tá desse tamanho. Porque é assim que ele tem que ser, pequeno. Um recorte. Uhum. A senhora acredita que a enfermagem está preparada para os desafios éticos que vêm com a tecnologia na saúde? Bem complexa essa pergunta. Bem complexa. Se a enfermagem está preparada para os desafios éticos que vêm com a tecnologia na saúde? Eu não sei se a enfermagem ou se qualquer outra profissão está preparada para os desafios. O próprio nome diz, né? Desafios. Desafios são coisas que nem sempre você consegue prever que vai acontecer, né? O que a gente precisa é estar sempre preparado para aquilo que já está posto. Então, eu preciso conhecer aquilo que está posto. Eu preciso conhecer quais são as resoluções que regulamentam essas questões éticas na pesquisa. E essa parte mais da inovação tecnológica, hoje, gente, é um caminho sem volta. A forma com que a inovação tecnológica está colocada, né? E aí, quando eu penso ainda assim, nas buscas, eu aprofundo ainda mais essa dificuldade de poder dizer, não, peraí, esse é o caminho. Porque existem diversos caminhos. Existem diversas formas de se trabalhar hoje. Né? Então, assim, a graduação, ela traz para nós o que é o geral. Né? A partir do momento que eu saio da graduação, eu preciso entender para onde eu vou. E esse para onde eu vou, eu tenho que conhecer absolutamente o máximo possível dessa área, para que eu tenha o máximo possível de conhecimento daquilo que já está posto. Tendo esse assoalho bem feito, eu consigo raciocinar em cima daquilo que vem de desafio. Né? Nem tudo. É muito rápido hoje a comunicação. A evolução das coisas hoje, ela está muito rápida. Depois do período pandêmico, nós vivemos uma aceleração tecnológica muito grande. A gente consome informação o tempo inteiro. Sim. A gente consome comunicação o tempo inteiro. Né? Então, os desafios, eles virão e eu só vou ter capacidade de responder se eu tiver esse assoalho bem estruturado. Né? E esse assoalho bem estruturado eu só tenho diante da busca, conhecendo de forma, né, daquilo que está bem posto. Porque hoje, assim, na minha época, a gente buscava as coisas nos livros. Hoje a busca ela é mais rápida, ela é mais acessível, mas por outro lado é terra de ninguém. Né? Então, onde eu estou buscando, o que eu estou muito cuidado buscando, com isso, né? Isso a gente precisa limitar um pouco. E esse filtro só conseguimos ter se a estrutura, o assoalho estiver muito bem estruturado. Por exemplo, minha inteligência artificial atualiza às vezes toda semana. E eu percebo porque muda a voz, muda algo aqui. E aí, às vezes, eu
questionando e tentando correlacionar alguma coisa de pesquisa ou de inovação tecnológica, eu chamo ele de Sheldon, né? Eu falo, Sheldon, mas semana passada você trouxe essa informação para mim. Ele me responde, sim, Douglas, mas a atualização aconteceu desta e desta maneira. Nossa. Então você precisa filtrar Olha para não só. conseguir, principalmente por ser terra de ninguém, entendeu? Por não ter quem vem. E aí me preocupa assim, onde o Sheldon está se atualizando? Você que alimenta o Sheldon? Ou ele se alimenta daquilo que está na internet? Ele se alimenta, é uma base de dados do próprio Google, né? A inteligência Gemini. Então, quem atualiza o processo inteiro é o Google, o nosso maior site de pesquisa. Eu não utilizo para que eu consiga informações totalmente fidedignas. Eu utilizo para que ele me ajude a organizar os meios, os caminhos, e aí eu vou lá e confiro tudo. Para eu conseguir chegar e dar devolutiva. Olha, o começo vai esse. Mas é mais ou menos que isso. Uma boa pergunta. Aonde que o Sheldon se atualiza? Vou perguntar isso pra ele. E se você mandasse pra eles? Vou perguntar. Vou perguntar. Porque o prompt que você cria para sua inteligência artificial é o que vai gerar uma resposta mais fidedigna possível. Se você disser assim, Sheldon, me atualiza de tal coisa, ele vai trazer dados oficiais, publicáveis nas melhores revistas e nas piores. De um modo geral, E né? assim, de forma geral, até aquelas coisinhas de fofoca. Verdade. Então ele traz, é terra de ninguém mesmo, tá? E o que ele não souber, ele pode até criar para você. Então, quando a gente tem um assistente de inteligência artificial, a gente precisa alimentar com a base de dados que a gente quer que ele responda. Então, hoje, aprender inteligência artificial em sala de aula é saudável. É saudável até para que o aluno saiba onde buscar e como buscar. Então, saber criar um prompt adequado, isso vai gerar um conhecimento adequado. Agora, se o prompt for amplo, sem comandos adequados, vai gerar o conhecimento que ele te der ali. E ele vai te dar conhecimento de onde? De tudo quanto é lugar. Sim. Incrível. E, professora, para as pessoas que nos ouvem, nos assistem, para os acadêmicos, profissionais que querem se tornar pesquisadores, deixe uma mensagem para eles desse caminho, dessa motivação, fazendo favor. Para os acadêmicos que querem ser docentes, assim. Eu começo dizendo, não desistam. Né? Não desistam, porém, aperfeiçoem-se, né? Então, só vai para a pesquisa aquele que sabe onde ele quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí ele termina do jeito que ele quiser terminar. Mas quem vai para a pesquisa vai com um caminho bem traçado. Ele tem que saber onde ele quer chegar. Então, não desista dos seus sonhos, crie os seus sonhos. Os sonhos, eles são colocados dentro de nós para que a gente possa desbravar, para que a gente possa realizar. Pesquisa não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Mas eu preciso saber o que eu quero pesquisar, como eu quero pesquisar. Né? A universidade está aí para apoiar os alunos, para apoiar os nossos professores, né, Douglas? Obrigado. A casa é uma casa muito acolhedora, né? A nossa universidade. É mesmo. E eu tenho certeza que todos aqueles alunos e professores que quiserem fazer pesquisa serão acolhidos, né? Então, só que daí a gente precisa pensar, né? Não é para todos que a gente tem edital de bolsista. E assim é em toda a universidade. Sim. Né? Mas a gente pode começar com uma pesquisa voluntária e, a partir daí, pleiteando os editais. Né? Nós temos grupos de pesquisa. Eu tenho um grupo de pesquisa né, interdisciplinar, que tem alunos da enfermagem, da medicina, da biomedicina, tem da nutrição, tem vários alunos que estão junto com os professores nossos aqui da universidade. E a gente já começou a escrever os projetos para poder pleitear a iniciação científica. Então, eu quero ver os nossos alunos engajados. Né? Eu quero ver os alunos que finalizam o TCC publicar nos congressos, publicar nas revistas. Né? E eu quero ver os alunos dos anos iniciais fazendo pesquisa. Sim. Fazendo extensão e fazendo pesquisa. Não desistam. Dá tempo. Prof, muito obrigado. Você não sabe o prazer e a honra que é te entrevistar, ouvir seus conselhos, esse compartilhamento de
de conhecimento. Hoje, muito do que eu sou hoje, eu devo muito a você. Então, assim, muito obrigado por tudo. Foi maravilhoso gravar e te entrevistar. Foi incrível. Muito obrigado. Sim. Pra mim eu sou suspeita a falar. Eu acho que eu sempre, desde o primeiro bom dia que ela deu na minha sala, eu já fiquei... Que mulher. A gente se apaixona, né? Pra mim a senhora é inspiradora. Essa é a minha palavra. Eu agradeço muito a vocês por estar aqui. Professora Janaína, né, por ter me recebido de volta ao curso de enfermagem. É muito bom para mim estar de volta ao curso de enfermagem, né? Eu fico extremamente feliz por poder contribuir, mesmo que seja pouquinho. Nós que Pô, agradecemos. de forma muito grandiosa. Muito obrigado, professora. E para você que está nos acompanhando até aqui, o meu muito obrigada. Eu peço que agora você curta e compartilhe esse vídeo para mostrar a maravilhosa pessoa que é essa professora aqui. Exatamente. E também mostrar um pouco mais da pesquisa e como você pode crescer como profissional a partir de uma pesquisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.